Vamos lá, formação docente, vamos fazer a retomada de conteúdo sobre cinética química. O nosso último conteúdo aí que condiz ao segundo ano do ensino médio. Depois de cinética química, nós vamos estudar conteúdo do terceirão já. Nós vamos começar a química orgânica. E aí vai ser assunto para a aula da semana que vem. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai retomar o conteúdo de cinética química, até porque essa semana a SED nos orientou a fazer retomada de conteúdo e permitir que aqueles alunos que estejam com pendências, com atividades atrasadas, tenham aí mais tempo para fazer, colocar em dia antes de começar um conteúdo novo. O que não é o caso dessa turma. Mas é pertinente que a gente fale aí um pouquinho mais da cinética química. Então, qual é o objetivo de estudo da cinética química? Quem não anotou nada sobre esse conteúdo e quiser fazer agora esse resumo no caderno, eu acho bem válido, tá? Então, olha lá. A cinética química é o ramo da química que estuda a velocidade das reações químicas. Então, a cinética química é aí, reações. Ela é o ramo da química que estuda a velocidade das reações. Mas aí a gente cai num dilema. Qual é a condição necessária para uma reação química acontecer? Por que às vezes algumas reações acontecem muito rapidamente e outras vezes não acontece nada, não tem uma reação aí favorável, que a gente chama. Então, o que nós vamos ver aqui? Olha só. O que é necessário para que uma reação química ocorra? É necessário que exista uma direção favorável em que as moléculas devem se colidir e reagir. Isso quer dizer que, vou pegar o livro aqui, o livro do segundo ano do ensino médio, para mostrar para vocês o seguinte. Vamos imaginar moléculas e vamos imaginar essas moléculas como pequenas bolinhas. Então, nós temos ali as moléculas e os átomos como pequenas bolinhas. O que a gente tem? Nós temos aqui, ó, dois reagentes diferentes. Essa substância cinza está representando um reagente, essa substância verde está representando outro reagente. O livro nos diz aqui na legenda que isso é hidrogênio e isso é cloro. Quando eu colocar essas duas substâncias, hidrogênio gasoso e cloro gasoso no mesmo ambiente, eles devem se combinar para formar outras moléculas. Então, olha ali, ó, elas estão todas no mesmo recipiente, mas observem que hidrogênio tá lá, gás hidrogênio, gás cloro, não reagiu. Elas estão ali ocupando o mesmo ambiente. Mas acontece que, em algum momento, isso aqui vai se combinar e aí vai formar uma outra substância, que no caso vai ser o ácido clorídrico. Como que acontece esse encontro, essa colisão, a gente fala? Então, essas moléculas, ó, elas devem se encontrar de uma maneira favorável. Olha só, se aproximam e aí essas moléculas vão se encontrar. Na medida que elas se encontram, elas podem ou não formar uma nova substância. Em todos esses quadradinhos que está aqui, ó, não tem nova substância. O que nós temos? Nós temos ali hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro. Aqui em A, tá muito mais favorável de acontecer uma colisão do que aqui. Olha aqui nesse quadradinho. Tá favorável de acontecer uma colisão? Sim, mas só para esse átomo com esse átomo. Esse outro e esse outro não ficou muito legal. Agora, olha aqui. Nessa B, aqui tem uma maior probabilidade de que aconteça aí o encontro desses átomos e o choque, a teoria da colisão e a colisão. Isso a gente está pensando lá dentro da molécula. E como que aí o que vai acontecer? Qual é o momento aí chave de uma reação química? Quando esses átomos se encontram favoravelmente, se chocam de uma maneira perfeita ou certinha, e então eles saem formando novas substâncias. Olha lá. Hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro. Vejam, eles entraram. Hidrogênio, molécula, cloro, molécula, vão se aproximando, tem o choque e tem a separação, nova substância. E aí, nesse caso, é o ácido
clorídrico. É assim que uma reação química acontece a nível submicroscópico, aquele nível que a gente não vê. A gente só consegue evidenciar que aconteceu fazendo testes do que tinha no início do frasco e do que tem depois do frasco. Então, nós sabemos que uma reação química aconteceu. A gente sabe que esses átomos se encontraram, se chocaram, choque mesmo, e na separação surgiram substâncias novas. É assim que uma reação química acontece. E essa é a teoria das colisões. Não adianta nada eu tentar colidir um átomozinho muito pequeno com um outro átomo grande se eles não têm uma direção de choque. O que teria que ser? Tudo bem o tamanho? Tudo bem. Mas eles têm que se chocar. E eles vão se chocar com uma energia suficiente para trocar de ligante, trocar os átomos e formar substâncias novas. É isso que diz a teoria das colisões. Acontece que nem sempre as reações químicas acontecem facinho, são fáceis de acontecer. Mas existem aí alguns fatores que ajudam a melhorar a velocidade dessas reações. Foi nessa aula que eu mandei para vocês aquele vídeo que tinha a experiência do comprimido efervescente. Vamos lembrar na nossa memória aí aquele vídeo, porque ele serve muito bem para explicar esses fatores que influenciam a velocidade das reações. Olha lá, um primeiro fator, a temperatura. O que isso quer dizer? Quanto maior a temperatura, vou abreviar ali, ó. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. Não é certo isso? Vamos lembrar lá, ó. Se eu tinha um comprimido efervescente na água, temperatura normal, e na água quente, aquele comprimido que estava na temperatura da água quente, ele derreteu, reagiu mais rápido, tá? Outro fator que ajuda a aumentar a velocidade da reação, a superfície de contato. Quer dizer que, se eu colocar o comprimido efervescente inteiro e eu colocar ele na forma de pó triturado, na forma triturada vai reagir mais rápido que o comprimido inteiro, porque eu aumentei a superfície de contato. Então, ó, o que acontece? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Certinho. Isso quer dizer o quê? Comprimido inteiro reage mais devagar que comprimido triturado, certo? E a concentração dos reagentes? Vamos pensar, pessoal, nesse desenho que eu fiz aqui, ó, que é reagentes se colidindo. Se eu tivesse muito mais moléculas aqui, ó, muito mais, várias delas, vocês não concordam que a chance de colidir e de virar outra coisa é muito maior do que se eu tiver poucas moléculas? E é isso que quer dizer esse terceiro fator. Quanto mais reagente eu tiver, maior a chance da reação química acontecer de maneira favorável. Então, ó, quanto mais reagentes, tá errado isso, não posso falar quantos mais reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, então, ó, corrigindo, concentração de reagentes maior a velocidade. Por quê? Porque é maior chance de acontecer choque entre as moléculas. Isso é óbvio. E lá no comprimido, o que isso queria dizer? Se a gente colocar pouca água para um comprimido e muita água para um mesmo comprimido, quanto mais água tiver, que é um dos reagentes, mais rápido vai dissolver esse comprimido, mais rápido vai acontecer a reação química. E aí, turma, tem um último fator que é o catalisador. Vamos falar do catalisador. Ele é
uma substância química que eu vou colocar na reação e que ele não participa da reação. Ele só serve para aumentar a velocidade. Ele não é consumido na reação e ele não se transforma em outra coisa. Nas nossas aulas, o que eu passei para vocês que tem a ver com o catalisador? Aquele vídeo daquela experiência chamada pasta de dente de elefante, que vai subir naquelas espumas, que eu prometi que quando a gente retornar para a aula presencial eu vou fazer aquela experiência com vocês, e que em determinado momento da reação você adiciona aí o iodeto de potássio lá e a espuma começa muito rapidamente. Então aquilo é um catalisador. Os catalisadores são muito usados aí no nosso dia a dia. Outro exemplo de uso do catalisador: quando a gente vai fazer sabão caseiro, costuma usar o álcool. E qual é a finalidade do álcool? Porque tem que pôr álcool de posto no sabão. Qual é a finalidade de fazer isso? É aumentar a reação de saponificação, formar o sabão mais rápido. O álcool, ele é um catalisador lá na fabricação do sabão. E o que o catalisador faz, afinal de contas? Vamos imaginar agora um gráfico de reação. Aqui é a velocidade e aqui é o tempo da reação. Mentira, aqui é o tempo da reação e aqui é a velocidade da reação. Então, a gente vai pensar o seguinte: a reação acontece nesse sentido. Tô pensando aqui. Bom, esse aqui, o topo desse gráfico, é o momento do choque. É o momento da colisão. Então, ó, os reagentes vão indo, vai aumentando a energia, aqui é uma energia, vai aumentando a energia. Ó, esse trecho aqui é o trecho que eu chamo de energia de ativação. Lá no pico dessa montanha é onde acontece o choque entre as moléculas. E elas vão sair de lá formando outras coisas, coisas novas. E elas saem de lá produto, mas um produto diferente do que reagente. Aqui em cima se encontraram com energia suficiente para colidir e formar outra coisa. O que o catalisador faz? Por que acelera a reação? O que o catalisador faz é justamente encurtar este caminho. Na presença de um catalisador, esse gráfico fica com uma curvinha menor. O que o catalisador faz, então? Ele abaixa a energia de ativação, ele reduz a energia de ativação. Não necessariamente ele participa da reação ajudando a formar uma coisa nova. Ele é uma substância química que abaixa a energia de ativação. Na prática, fica mais rápido porque se essa reação precisava de uma energia alterada para ter um choque, na presença do catalisador a energia cai bastante e aí a reação química fica mais fácil e mais rápida, ok? Turma, existe ainda uma coisa sobre cinética química que nós não vamos trabalhar no curso de formação docente, que é calcular a velocidade. Eu acredito que não é pertinente para a formação docente. Então, o que fica para a gente retomar de cinética química? Saber que é aí o estudo da velocidade das reações. Saber que para uma reação química acontecer, ela precisa ter uma direção, um sentido, um choque efetivo entre as moléculas. Saber que existem alguns fatores que influenciam na velocidade da reação. Esses fatores são temperatura, superfície de contato, concentração dos reagentes e a presença de um catalisador, ok? Então, eu acho que era isso que eu queria passar e vamos para a tarefinha.